Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de macetes de literatura para vocês. Recentemente assim, acho que em menos de 2 meses, eu gravei um vídeo de macetes de geografia e nele eu coloquei uma meta de likes e de comentários e agora nós batemos. E eu disse que assim que batermos essa meta eu iria vir trazer mais um vídeo de macetes, porém de outra matéria, e hoje eu estou aqui para trazer de literatura. Novamente vou colocar uma meta de likes e de comentários nesse vídeo também. Como o outro demorou demais, eu não vou estipular uma meta maior, eu vou deixar a mesma meta, sem likes e sem comentários, escrito quero macetes, porém os comentários precisam ser de pessoas diferentes, tá? Não adianta uma só pessoa comentar 20 vezes, vai ser contabilizado apenas uma vez. E eu peço também a vocês que, se esse vídeo acrescentarem alguma coisa pra vocês, ao final do vídeo, por favor, deixa seu like aqui, não só pra batermos a meta, mas pra que esse vídeo, esse conteúdo seja recomendado pra mais e mais alunos. Hoje eu irei trazer macetes das escolas literárias Barroco, Arcadismo e Romantismo pra vocês. Então, eu vou falar de tudo isso, mas obviamente depois da nossa vinheta. Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Então, o primeiro macete que eu vim trazer pra vocês é do Barroco. Eu acho que eu já até comentei esse macete em algum dos vídeos aí no canal, mas eu passei esse macetezinho aqui, tenho quase certeza pra vocês, mas eu vim retomá-lo pra quem, né, no caso não assistiu aquele vídeo, que nada mais é do que Padre Antônio soltou o barro no mato. Como eu disse pra vocês, eu tinha muita dificuldade em lembrar qual era o padre do quinhentismo e qual era o padre do barroco. Eu conhecia o padre José de Anchieta, conhecia o padre Antônio Vieira, mas os exercícios eu sempre trocava e ficava confusa. Às vezes tinha um texto lá de algum dos padres e eu ficava, gente, esse padre, esse sermão aqui é do Antônio Vieira, ele é do barroco ou ele é do quinhentismo? E eu ficava perdida. E com esse macete aqui, depois nunca mais eu errei. Nada mais é do que Padre Antônio, obviamente Padre Antônio Vieira, soltou o barro, no caso barroco, no mato. Gregório de Matos, que é o segundo poeta mais conhecido, né, mais cobrado no Enem e nos vestibulares sobre o barroco. A gente geralmente não estuda muita coisa de barroco, enfim, aquelas características que a gente já sabe, né? Eu não fiz macetes para as características porque eu tinha facilidade em decorar elas, eu só tinha dificuldade mesmo em confundir o padre. Então eu fiz macete para esse. Mas se vocês tiverem dificuldade em alguma das características, quem sabe eu possa fazer um macete para vocês, não é mesmo? A colega minha pediu para eu fazer um macete para ela e eu fiz. Então, talvez eu consiga fazer um macete para vocês também. Gente, eu espero muito que não dê pra ficar ouvindo os cachorros que estão latindo sem parar ali. Eu já fechei a janela, já fechei a porta, já fechei a cortina. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou tentar aumentar o meu tom de voz. Mas, infelizmente, é sempre assim. Eu preciso gravar hoje, porque não tem como eu gravar outro dia. E é incrível. Todas as vezes que eu vou gravar, começa um barulho infernal. Agora o vizinho tava mexendo com furadeira aqui, eu esperei. Mas agora o sol já tá indo embora, já tá ficando escuro. E enfim, eu tenho que gravar pra vocês, né? O próximo é o arcadismo, ficou clarinho aqui, ó, não reparem, eu não vou mais escrever com azul. O próximo macete é de arcadismo, né, também conhecido como neoclassicismo. E é uma frasezinha que rima, eu adorava essa frasezinha, às vezes eu falava parecendo cantando, que é: Cláudio é poeta e ama Inutilha, Tomás é chileno e ama Marília. Quando você lê a primeira vez, você fica tipo, é muito melhor eu decorar o conteúdo. Mas, gente, não é, juro. Como eu já disse em algum dos vídeos, o primeiro motivo de ser sensacional você gravar macetes é que, quando você grava, é impossível você esquecer. E o segundo é porque, quando você decora o conteúdo, você pode ficar em dúvida lá na hora da prova. Mas se você gravar o macete, é impossível você ficar com dúvida. Porque o macete é certo, sabe? Te dá segurança. Por isso que eu acho tão maravilhoso. Mas então, o que esse macetezinho nos fala? Bem, basicamente, os poetas, os principais poetas do arcadismo, fala também as principais obras deles e ainda características. Vamos lá. Cláudio é poeta. Quando coloca Cláudio é poeta, vocês podem ver que toda vez que tiver alguma referenciazinha eu coloco em vermelho. Cláudio, porque um dos principais autores do neoclassicismo, né, do arcadismo, é o Cláudio Manuel da Costa. E eu sempre fazia macetes para coisas que eu tinha ou dificuldade em decorar ou que eu confundia. E o que eu confundia no arcadismo? Eu confundia as obras do Tomás Antônio Gonzaga com o Cláudio Manuel da Costa. E depois que eu fiz esse macete,
ficou muito mais fácil de decorar. Porque o Cláudio Manuel da Costa é poeta. Na verdade, por que poeta, né? O livro dele, a obra que ele escreveu, chama Obras Poéticas. Então eu coloquei o poeta para eu lembrar que as obras poéticas eram dele, para eu não confundir com o Tomás Antônio Gonzaga. E ama inutilha. O que é isso inutilha? No arcadismo a gente aprende alguns termos em latim, como carpe diem, né, aproveitar o dia, fugere urbem, que é tipo fugir da cidade, ir pro campo. Mas tinha um que eu nunca lembrava, nunca, que era esse tal desse inutilha truncar. E aí eu coloquei aqui, porque aí depois disso eu não esqueci mais, que era o inútil atrapalha. A ideia desse inutilha truncar é que o inútil realmente ele atrapalha, né, ele é desnecessário. Ele não é algo bom. Tomás Antônio Gonzaga, né? Tomás é chileno. Uma das obras principais dele, que eu também confundia, né? Achava que era do Cláudio Manuel às vezes, é Cartas Chilenas. Então, chileno é em referência à obra dele, Cartas Chilenas. E ama Marília, Marília de Dirceu. E realmente, né, ele amou a Marília mesmo. Tem um livro muito legal que eu li uma vez, chama A Barca dos Amantes, que conta a história, né, da Inconfidência e conta bastante do Tomás Antônio Gonzaga, que ele realmente gostava da Marília. E enfim, então esse era o meu macetezinho principal para arcadismo, que me ajudava a não confundir as obras dos poetas. E agora vamos para romantismo, que é o que mais pega. Bem, gente, aqui eu tenho mais 2 macetes que eu decorei de literatura, né, que eu criei. E de todas as escolas literárias, eu acho que romantismo e modernismo eram as que eu mais confundia, porque tinha mais de uma geração, né, então era muito complicado pra mim. E eu fiz esses macetes, tem mais ainda que eu vou mostrar, mas enfim. Como eu disse, calma, às vezes é meio difícil decorar no início, mas você vai decorar com certeza. Eu olha, mais de 1 ano e meio que eu não estudo nada de literatura e que eu não vejo esse conteúdo. Esse conteúdo geralmente ele é dado no início do ano, né? E no final do ano passado eu não revisei esse conteúdo. Então faz mais de 1 ano e meio que eu já vi esse conteúdo e que eu não vejo mais, e até hoje eu lembro os macetes porque literalmente gruda. Então, principalmente hoje que vocês estão vendo esse vídeo assim com um monte de macetes de uma vez, vai ser meio difícil decorar pra vocês, porque eu tinha mais facilidade pra decorar porque eu tinha aula lá na hora e eu fazia o macete. Então, era, por exemplo, um macete na semana. Vocês vão receber, sei lá, acho que 6, 7 macetes aí em, sei lá, menos de 20 minutos, talvez. Então, vocês têm que ir praticando e decorando, anotem esses macetes em post-its, leiam eles sempre e aí vocês com certeza vão decorar logo logo. Então, o primeiro macete de romantismo é esse daqui. Casal Junqueira passou mal e foi ver Dr. Varela. Uma das minhas maiores dificuldades no romantismo era o quê? Era decorar o nome de todos os escritores, né, os poetas, principalmente os da segunda geração, porque os da primeira geração era mais fácil de decorar, e o da terceira também. E eu tinha muita dificuldade também de decorar a data, e esse macetezinho da data eu vou dar agorinha pra vocês. Calma aí, vamos analisar esse daqui primeiro. Casal. Ele é dividido, esse casal aqui, ó, Cas de Casimiro de Abreu, que é o primeiro poeta, né, assim, que a gente estuda bastante no romantismo. Eu coloquei 4 aqui que são os mais recorrentes, mas existem outros também. Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Junqueira, casal Junqueira, Junqueira Freire, é o terceiro poeta que a gente mais estuda. Passou mal. Esse mal aqui, na verdade, na época quando eu fiz o macete, eu nem, tipo, coloquei ele por, assim, coloquei ele por colocar pra poder continuar com Varela, que a intenção aqui era só colocar uma frase pros 4 poetas. Mas depois, com o tempo, eu percebi que esse mal também podia me dar uma informação, que era o quê? Mal do século. Todos esses 4 poetas, eles são poetas da segunda geração, que é conhecida como a geração byroniana, né? Que é conhecida como a geração do mal do século, da tuberculose. Então, se você quiser levar para esse lado, melhor ainda. Passou mal, geração, né? Mal do século, e foi ver Dr. Varela. Quem não conhece o Dr. Drauzio Varela, não é verdade? Então, Varela é do Fagundes Varela. E assim, com esse macetezinho, eu consegui decorar o nome dos 4 poetas que eu mais tinha dificuldade. Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Tá vendo? Até hoje eu lembro. O segundo macete de romantismo que eu vim trazer pra vocês também é relacionado à segunda geração. Esse é um pouco mais difícil, por quê? Porque ele não tem rima, ele não é musiquinha, então acaba que dificulta um pouco o decoreba, mas depois que você pega também você não esquece, é como eu disse. Que é o quê? Gonçalves Alves Castro é um índio pessimista crítico.
quando você lê, você pensa, né? Meu Deus, eu vou fechar esse vídeo porque não tá me acrescentando em nada. É muito melhor eu ir estudar. Mas calma, coloca isso em prática, você vai decorar, vai dar tudo certo e você vai ver o tanto que macete é importante na sua vida. O que essa frase me diz? Me diz muita coisa. Me diz os principais poetas de cada geração, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira geração. E uma coisa que eu confundia muito é o Gonçalves. Por quê? Eu sempre confundia Gonçalves Dias com aquele outro do modernismo, cara, eu não lembro o nome dele. Eu vou tentar colocar o nome dele aqui. E eu sempre achava que o Gonçalves Dias era da primeira geração do modernismo. E quando eu fiz esse macete, eu consegui decorar que não, que na verdade ele é do romantismo. Por quê? Aqui nós temos as 3 gerações do romantismo. Gonçalves Alves Castro. Parece o nome de alguém mesmo, né? Um nome com 2 sobrenomes. Gonçalves se refere à primeira geração, a Alves segunda, Castro terceira. Primeira, Gonçalves. Esse Gonçalves aqui, ele se refere tanto a Gonçalves Dias quanto a Gonçalves de Magalhães, que são os 2 principais poetas da primeira geração, né? O segundo, eu coloquei Alves, porém, é só pra poder ficar melhor, não ficar uma frase tão grande. Mas eu ensinei esse macete pra um amigo meu e ele decorou como Gonçalves Álvares. Então, se você quiser decorar assim, fica da sua preferência. Eu preferi Alves, eu sabia que estava se referindo ao Álvares, então eu coloquei Alves pra ficar uma frasezinha mais curtinha e não ficar tão ruim também pra falar algo tão grande. Então, Gonçalves Alves, esse Alves aqui, ele se refere ao Álvares de Azevedo e faz referência à segunda geração romântica, né? E Castro, né, relacionado a Castro Alves, faz referência à terceira geração do romantismo. É um índio pessimista crítico. Vocês podem perceber que da mesma forma que a gente tem primeira geração, segunda geração, terceira geração, como nomes e sobrenomes, as características aqui também são primeira, segunda e terceira. Então, é um índio, o Gonçalves é um índio. Por que índio? Porque a primeira geração é a geração indianista. Eu sempre achava que a geração condoreira, né, era a primeira geração, porque, sei lá, condoreira pra mim tinha alguma coisa a ver com condor, árvore, natureza, primeira geração, eu fazia essas relações aí e acabava que eu errava alguns exercícios. Então eu fiz esse macetezinho e tem um outro também que eu vou mostrar pra vocês, que na verdade é uma musiquinha, que me ajudou a decorar que o indianismo é a primeira geração e que o condoreirismo é a terceira geração. Então, é um índio se referindo à primeira geração, pessimista se referindo à segunda geração. E o que acontece? Como eu quero fazer um macete, eu preciso simplificar o máximo que der. Então, eu não vou ficar colocando 1 milhão de características da segunda geração romântica, porque senão não vai virar um macete, vai virar um resumo mesmo, né? Então eu coloco uma característica só que me lembra de várias outras. Então quando eu coloco pessimista, eu automaticamente lembro das outras características, que é a mulher inalcançável, aqueles poemas mais fechados, digamos assim, mais sombrios, né? E terceiro, crítico. O Gonçalves, além de ser índio, além de ser pessimista, ele é crítico. Porque a terceira geração romântica de todas, ela é a que começa, né, na verdade, a abordar ali a crítica social. Inclusive, ela marca ali a passagem do romantismo para o realismo, né, que quando vem o Machado de Assis, quando ele vem já mais com os questionamentos sociais, com a implementação da dúvida. Mas isso daí é vídeo de macetes de outro conteúdo, realismo. Eu também tenho macetes de realismo. Então, eu coloquei crítico aqui porque quando eu colocava crítica, eu já lembrava crítica social, né, trazendo as desigualdades, falando um pouco sobre liberdade também, referência a Castro Alves, poeta dos escravos. E aí alguém pode me falar, Pamela, mas como é que você vai saber que é primeira, segunda e terceira geração romântica e não primeira e segunda geração modernista, por exemplo? Gente, é muito simples. Primeira coisa, porque com o macete eu decorei, né? Eu sabia que a geração indianista era do romantismo e não do modernismo. Mas se você tiver essa dúvida, é simples. Aqui você não está se referindo ao Álvares de Azevedo, e nesse macete aqui de cima, a gente tem a referência do Álvares de Azevedo também. Eu lembro até que na época, quando eu fui fazer esse macete aqui, ó, eu ia colocar Gonçalves Azevedo Castro. Só que eu não quis colocar Gonçalves Azevedo Castro, porque eu poderia confundir com Luiz de Azevedo. E aí, essa não era a intenção. Então, por isso que eu coloquei Gonçalves Alves, né? Porque rimo Gonçalves, Alves. E aí, além de tudo, me lembrava lá do outro macete, eu fazia a referência um com o outro e ficava tudo certo. Bem, gente, então eu vim trazer os meus últimos macetes pra vocês da aula de hoje de romantismo. E aqui, esse próximo macete
Talvez quem não for fã de modão igual eu sou, vai ter um pouco de dificuldade de decorar, talvez vai até achar desnecessário. Ele não fala muita coisa não, eu acho que os outros que eu falei anteriormente, eles, tipo assim, são mais importantes, né? Tem mais informações em menos linhas, digamos assim, em uma frase menor. Porém, eu lembro que eu ouvi a música e eu lembrei, tipo, relacionei os nomes e aí eu acabei criando esse macetezinho que na verdade é uma musiquinha. Quem aí for fã de modão vai conhecer aquela música. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Eu vou colocar um trechinho aqui da música pra vocês verem qual música eu tô falando. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Quando eu ouvi essa música um dia, eu falei, cara, Condorinhas? Aí eu pensei, e aí eu acabei fazendo esse macetezinho, entre aspas. Sempre que eu vou gravar esses vídeos de macetes, eu pego uma agenda e tento colocar todos os macetes que eu lembro. E por incrível que pareça, eu lembrei desse macete. Então ele deve ter grudado, né, na minha cabeça. Enfim, do mesmo jeito que tem a música lá, as andorinhas voltaram. Tem aqui, ó, as candorinhas lutaram e eu também lutei. Igual o Vitor Hugo, então me libertei. Como assim, gente? Me desculpa pela minha voz. Eu canto as candorinhas, mas, né, fazendo referência ao condoreirismo, né, no caso. Lutaram, por que lutaram? É pra eu lembrar de luta social, né, de questionamento social, pra eu lembrar sempre da questão social que traz a terceira geração romântica. E eu também lutei. Igual o Vitor Hugo. O que é esse Vitor Hugo aqui? Esse Vitor Hugo, ele foi o Lord Vitor Hugo, né? O que influenciou a terceira geração, a geração também conhecida como Condoreira, a também ser chamada de geração Hugoniana, se eu não me engano. E, enfim, eu coloquei Vitor Hugo pra eu lembrar, porque eu confesso que às vezes eu confundia Byroniano, né, Lord Byron, com Vitor Hugo. Aí às vezes eu achava que a Byroniana era a terceira e a Hugoana, sei lá, era a segunda. Mas não, Hugoniana, eu não lembro como que escreve, mas enfim, a influenciada pelo Vitor Hugo foi a terceira geração. Então me libertei. Libertei, né, no sentido de realmente liberdade, que era um dos questionamentos principais da terceira geração romântica, que é inclusive uma das pautas que o Castro Alves fala bastante, liberdade, né, abolição da escravatura. Então, enfim, esse daqui, se você não quiser decorar, não decore, talvez ele não seja tão importante. Ele me ajudou mais, na verdade, com esse Vitor Hugo aqui, mas talvez não compense, né, você decorar esse trechinho de música pra decorar só isso. Mas no meu caso foi legal, porque eu percebi que eu decorei ele mesmo sem ter feito esforço. Então, enfim, tá aí, caso vocês queiram decorar. E esse último aqui foi o que me salvou de um jeito, porque uma coisa que eu tinha muita dificuldade com literatura era sempre decorando as datas certinhas e tal, porque história, com o tempo de tanto repetir ou de eu assimilar algumas coisas, eu acabava decorando melhor as datas, né, fazendo assimilação às vezes com o meu aniversário, fazendo assimilação com a senha do meu cartão de crédito. Esse é um pouquinho dificilzinho, digamos assim, em relação a outros que eu vou passar pra vocês aqui, tem outros que são mais fáceis. Por exemplo, eu decorei, né, a questão do modernismo da Semana de Arte Moderna por causa daquela musiquinha do Bom Dia e Companhia 40028922, e aí eu decorei o finalzinho, né, 89, que eu lembrava de Revolução Francesa e Inconfidência Mineira, né, de 1789, 8922, semana de 22, semana do modernismo. E eu já estou, acho que, passando mais macetezinhos pra vocês aqui, né, mas enfim. E aí eu fiz esse macetezinho aqui pra vocês decorarem a data, né, do romantismo. A data, sim, não tem uma data certa, tá? Acaba que a primeira, a segunda geração e a terceira, elas ocorrem praticamente concomitantemente. Tem, assim, uma diferença mínima. Quando uma tá acabando, a outra já começou. Então, a gente meio que considera que elas aconteceram concomitantemente. Porém, a gente determina uma data início e uma data final, né? E eu sempre confundia principalmente a data de início. E aí eu fiz um macetezinho, ó. Eu coloquei, só tive independência aos 81 anos. Como assim só tive independência aos 81 anos? Essa independência aqui, eu não coloquei ele à toa. Eu coloquei independência pra eu lembrar que começa logo após a independência. A independência do Brasil foi em 1822. Então, assim, se caso, assim, realmente eu não lembrasse, eu ficasse muito nervosa na hora que eu confundisse, pelo menos eu sabia que estava ali entre a independência e entre 81, né? 1881. Porém, isso não é suficiente, né? Porque, assim, há uma
diferença de época, de anos ali entre o início do romantismo, que foi em 1836, e a Declaração da Independência do Brasil, que foi em 1822, de 14 anos, né? Então, assim, não bastava só saber que havia sido pouco depois da independência. Eu queria decorar. E aí, o que eu fiz? Eu pensei no dobro de trás. Como assim, Pamela? Como assim dobro de trás? Gente, eu acho que 80% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já acreditaram. Ela fez tanto tempo de cursinho que ela pirou. Mas, gente, não faz sentido às vezes pra vocês. E é até bom, sabe, às vezes não fazer sentido, porque já imaginou, tipo, tá anotado lá no seu caderno, macetezinho, aí vai aquele menino invejoso, passa, olha seu fichário, olha seu caderno. É bom que ele vai ler e ele não vai entender, né, aquele macete. Mas enfim, o que seria o dobro de trás? Eu lembrava, por causa desse macetezinho, eu só tive independência aos 81 anos, que o final do romantismo havia sido em 1881. Mas aí, o que é o dobro de trás? É você olhar o 81 de trás pra frente. Mas, se você confundir, tem como você ainda olhar ele de frente pra trás também. Por quê? O que é o 81 de trás pra frente? 18. Então, ou se você olhar pelos 2 primeiros dígitos, ou se você olhar pelos 2 últimos dígitos da data, de qualquer forma você vai acertar. Você vai chegar no número 18. E o que eu quero saber com o número 18? O dobro. Qual que é o dobro de 18? 36. Aí você pensa, né, Pamela do céu, eu já tenho dificuldade em decorar literatura. Você ainda vai só com a matemática no meio? Gente, mas é muito tranquilo, depois que você decora isso, é que nem eu falo. Às vezes você pode até errar pelo 81 aqui, assim, não sei se é 81, enfim. Mas se você olhar de frente pra trás ou de trás pra frente, dá no mesmo. Qual que é o dobro de 18? 36. Então eu decorei desse jeito. Inicia em 1836, o romantismo, e acaba em 1881. Com Machado de Assis, né? Inaugurando o realismo. Então foi assim que eu decorei a data do romantismo. Talvez pra vocês não tenha muito sentido, mas se vocês lembrarem disso, de dobrar o número, independente se você olhar daqui pra lá no número, se você olhar de lá pra cá, de qualquer forma você vai chegar no 36. Ou então, se você chegar no dobro da data mesmo, né? Porque 1836, o 18 aqui, ó, tá vendo? O 18 aparece aqui, o 18 aparece aqui, o 18 aparece aqui. Caramba, que repetição, né? Eu nunca tinha reparado isso. Mas enfim, se você tentar lembrar da data, você vai lembrar que os 2 últimos dígitos é também o dobro do inicial. Então, se você lembrar de dobro, tem 3 formas de você acertar. Seja olhando o 18 ali do 1800, seja olhando os 2 primeiros dígitos do 1800 ou os 2 últimos dígitos do 1800. Então, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês não tenham surtado aí, espero que vocês tenham anotado. Repita esses macetes diariamente, que com o tempo vocês vão absorver. Principalmente quando a gente recebe muitos macetes de uma vez. É um pouco complicado, assim, realmente a gente decorar e lembrar tudo de uma vez. Vocês não vão lembrar tudo de uma vez. Tiveram macetes que eu demorei, tipo, quase uma semana pra decorar. Mas é que nem eu falei, depois que você decora, gente, é maravilhoso. Você não esquece mais, vocês podem ver todos esses macetes aqui. Eu não consultei nenhum no meu caderno, até porque eu nem tenho mais caderno, nem tenho mais apostila. Doei todas as minhas apostilas, levei todas, tirei todas as folhas do meu fichário pra levar pra reciclagem. Então eu não tenho em material nenhum aqui a que me consultar. Então realmente esses macetes aqui que eu estou trazendo pra vocês, gente, são macetes que eu lembro até hoje. Então se até hoje, depois de 1 ano e meio, eu lembro, faça um esforcinho que eu tenho certeza que vai valer a pena pra vocês também. Era isso, como eu disse, se tiver somado pra vocês, eu peço pra que vocês deixem um like aqui. Qualquer sugestão ou se vocês quiserem um pedido de um macete de algum conteúdo específico, traz macete, eu não consigo decorar, é a diferença do sistema nervoso simpático pro parasimpático. Então, se vocês quiserem alguma sugestão aí que eu faça algum macete pra vocês, talvez eu consiga fazer. Até hoje na medicina eu faço macete. Gente, eu tive 1 semana de aula e eu já fiz macetes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!